seja ativo no seu aprendizado, né? Tenha uma postura mais ativa e não tanto passiva. E a maioria dos alunos, eles são bem passivos, né? Então, o aluno vem para a aula e ponto, né? E espera o professor explicar. E eu não tô falando que isso tá errado, mas se você quer ter resultados mais rápidos e sair do básico mais rápido, você de fato precisa ser mais ativo no seu aprendizado. Esse vídeo que você vai assistir agora é uma aula que foi parte de um workshop que eu realizei com várias dicas práticas de estudos para alunos iniciantes, básicos, avançarem mais rápido no inglês. Inclusive, todas essas dicas são válidas para qualquer idioma. Espero muito que esse conteúdo te ajude com o seu inglês. Não esquece de ativar as notificações, o sininho que está por aí, perto desse vídeo, para você nunca perder nenhum conteúdo que for publicado aqui no canal. And now, have a great video. I hope you like it. Então, eu vou dar um exemplo disso, né? O que é ser ativo no aprendizado? Tem alunos que só vêm para aula e mal fazem, por exemplo, uma pequena tarefa, né, que o professor propôs. Tem alunos que vêm para aula, que faz a tarefa e faz alguma coisa a mais. E tem aluno que vem para aula, que faz a tarefa, faz alguma coisa a mais e ainda fala assim, teacher, o que eu posso fazer para adiantar? Né? O que mais eu posso ver? Pô, tem esse texto aqui, eu vou fazer, tem esse áudio, você não tem mais uns 5 áudios aí para me mandar, para eu poder escutar mais esses 5 áudios? Então, seja ativo no seu aprendizado, não espere só você receber as informações. E lembra que eu comentei que eu ia falar bastante, né, da diferença de aprendizado entre as pessoas, a maioria das pessoas que estudam inglês e demoram bastante tempo para ter resultados, e os saltos poliglotas, né, que conseguem ter resultados muito mais rápido do que a maioria das pessoas e com várias línguas. A grande diferença é que todos os poliglotas comprovadamente são muito ativos no aprendizado deles. Eles não ficam esperando necessariamente a coisa acontecer. A pessoa pode até fazer aula, muitos deles frequentam aulas, né? Mas não fica só ali, não é só aquele momento da aula. Existe uma procura, um esforço, uma energia envolvida para que a coisa aconteça. Então imagina se você já tem a sua aula, já tem o seu professor, ou o curso que você faz e você colocar toda essa energia que um poliglota coloca. Com certeza você vai ter resultados semelhantes aos deles. Estude de forma profunda, tá? Então, se você unir profundidade, digamos assim, intensidade com quantidade, ótimo, ótimo. Mas se você tiver que escolher entre quantidade e intensidade, escolha intensidade. Vou te dar alguns exemplos. Então, vamos imaginar que você gosta de estudar com áudios e transcrição, que é quando você tem o áudio para ouvir e você tem um texto ou um diálogo para você acompanhar. É preferível que você escolha 2 ou 3 áudios para você se focar neles e você estudá-los, ouvi-los várias e várias vezes e ler aquele diálogo inúmeras vezes até você sentir que aquele conteúdo começou a interiorizar, até que fique quase que de cor e salteado, não com o objetivo de decorar, mas com o objetivo de interiorizar. Então, se você é uma pessoa que já estuda assim, né, porque tá bem alta esse tipo de estudo, né, que é você estudar inglês com áudios e transcrição de diálogos ou textos, prefira fazer dessa forma, porque estudar esse material de forma superficial, não só isso, como música ou a série que você tá assistindo, qualquer coisa que você faça de forma superficial, você vai acabar que não vai assimilar, você não vai interiorizar tudo aquilo. Então, prefira estudar de forma profunda do que pela quantidade, se você tiver que escolher. Agora, se você puder unir, estudar de forma profunda, então de forma intensa, né, escutar muitas e muitas vezes aquele material, repetir muitas e muitas vezes aquele material até que você se sinta confiante e unir isso à quantidade, excelente. Então, faça os dois. E uma outra coisa que é bastante importante é que não necessariamente você precisa estudar 1 hora, 2 horas por dia. Se você tem essa disponibilidade, você tem esse ânimo, essa energia para fazer isso, ótimo. Mas se você não tem, você pode fazer pequenas quantidades, mas mantendo regularidade. O segredo, ele tá nas pequenas quantidades, mas muita regularidade. Eu gosto de dar o exemplo da academia. É melhor eu ir para academia todo dia e fazer 30 minutinhos de esteira, 30 minutinhos de aeróbico, né, se eu quero perder peso, por exemplo, do que eu ir uma vez na academia e fazer 4 horas de esteira, por exemplo, né? Então, tenta lembrar desse exemplo. Pequenas quantidades, mas com bastante frequência e regularidade. Isso é uma coisa que faz também com que o processo não fique tão pesado. Às vezes é meio chato, né? Não tô falando que é chato, mas pra mim, por exemplo, é meio chato se eu ficar 2 horas, né, ali estudando, a não ser que seja algo que eu goste muito, um livro que eu realmente tô querendo muito ler, mas fica essa dica pra você também, para que o processo fique menos maçante. E essa dica, eu vou te falar uma frase que eu acho que tem tudo a ver com ela, que é o seguinte: o processo de aprender inglês não é como, né, não deve ser como uma corrida, e sim como uma maratona. Que em inglês seria mais ou menos o seguinte: learning a language is a marathon, not a sprint.
Então, aprender inglês é uma maratona e não uma corrida. 7ª dica, que eu gosto bastante, mas pode ser um pouco polêmica. Talvez você tenha até uma opinião meio diferente do que a minha, ou já ouviu opiniões diferentes do que eu vou te falar, mas eu quero te falar isso para você talvez pensar de um jeito diferente mesmo. É sobre pensar em inglês, né? A gente escuta o tempo todo as pessoas falando, você tá fazendo errado porque você não tá pensando em inglês, você tá passando por isso, ou você tá demorando muito para montar as frases porque você não tá pensando em inglês, ou simplesmente assim. Então, sabe o que é? É que você tem que pensar em inglês. Não é assim que a gente ouve o tempo todo? Primeiro a gente precisa entender o que é pensar em inglês, né? Eu não sei se você já pensou sobre isso. O que é pensar em inglês? Na verdade, né, pensar em inglês é quando você já consegue não passar por aquela etapa onde você fala português, né? Vamos imaginar que você fala português. E aí você faz geralmente aquele processo mental de que você pensa na frase em português e aí você pensa em como colocá-la em inglês. E aí você fica fazendo esse processo meio que de tradução, né, mental, toda vez que você vai montar as frases. Isso faz com que você fique assim, né? Pensa, pensa, pensa e forma a frase. Isso faz com que o seu discurso fique mais lento, etc e tal. Pensar em inglês seria você não precisar fazer esse movimento. Seria você simplesmente pensar no que você quer falar, no que você quer expressar e já expor isso direto no inglês. Vou dar um exemplo. Se eu pedir para você agora, vamos fazer o exercício, tá? Você tá me assistindo aí na sua casa, não sei onde você tá, mas vamos tentar esse exercício para você entender o que eu quero dizer. Se eu pedir para você agora contar até 10 em inglês, você saberia contar facilmente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é assim que as pessoas contam, né? Super rapidinho. Ou então eu falo pra você, what's your name? E aí você responde essa pergunta. My name is... Eu não sei o seu nome, vou inventar aqui. My name is Paulo, ok? Então, essa pergunta, por exemplo, ela tá tão fixada, né, na sua cabeça, ou responder isso, my name is, também tá tão fixado na sua cabeça, contar até 10 já tá tão interiorizado, que você não precisa fazer todo esse processo de ficar traduzindo mentalmente. Mas o que eu queria dizer é que eu não vejo isso como algo errado, tá? Vamos dizer assim. 15 anos já trabalhando com isso. Como eu falei, já entrevistei mais de 1000 alunos, já conheci, assim, todo tipo de cenário. Eu nunca vi, de verdade, um aluno básico que não tenha passado por isso. Então, se você tá no básico e você passa por isso, eu diria que isso é normal, faz parte do processo. Essa mudança, né, ela vai acontecer de forma natural, conforme você vai evoluindo, conforme as estruturas vão ficando cada vez mais interiorizadas dentro de você, né? Uma outra frasezinha bem comum, né, a frase, por exemplo, eu não sei, eu não sei. Em inglês, né, quando você quer falar eu não sei, você fala I don't know, I don't know. Então, essa é uma outra frase que às vezes, né, as pessoas já conseguem falar meio que sem pensar. I don't speak English, eu não falo inglês, I don't speak English. É uma outra frase. Então, da mesma forma que você hoje, né, talvez já consiga expor algumas coisas sem fazer todo esse processo de tradução na sua cabeça, você vai conseguir mais adiante fazer isso com o inglês como um todo, vamos dizer assim, né? Só que isso é uma coisa que vai acontecer com o passar do tempo. Então, não se cobre agora, né, no básico, que você consiga simplesmente, né, eliminar totalmente a sua língua materna e não ficar fazendo essa comparaçãozinha que a gente acaba fazendo, né, na hora de formar as frases. Ah, mas o ideal é não fazer isso. Sim, o ideal é não fazer isso, mas eu não conheci nenhum aluno que passou pelo básico ou até pelo pré-intermediário sem recorrer um pouco a isso. Acho que é uma coisa muito natural, porque a gente fala português, né? Então, a gente fica com essa necessidade, às vezes, de comparar. Eu mesma, quando estudava inglês, né, eu passava por isso. Eu já tive essa sensação. Então, eu não acho que é legal ficar julgando o aluno ou virar para o aluno tá fazendo errado. Não é para você fazer assim, porque aí eu vou te gerar um outro bloqueio mental, você vai começar a pensar e você falar, Não posso pensar português, tem que pensar inglês, tem que pensar inglês, tem que pensar inglês. E aí você começa a ficar numa pira, sabe? Então, deixa com que esse processo aconteça de forma natural, porque ele vai acontecer. Da mesma forma que aconteceu com What's Your Name, com contar de 1 a 10 e outras possíveis frases, com certeza vai acontecer com o resto das coisas que você for aprendendo. Quanto mais você tiver input, né, entrada do idioma, né, exposição ao idioma, contato, você vai interiorizando. Quanto mais você interioriza as coisas que você aprende, vocabulário, estruturas, e pratica o speaking, né? Porque você vai falar e aí você sente que na hora de falar que rola esse processo de ficar pensando. Quanto mais você praticar, isso vai se diminuindo, tá legal? Espero muito que essa dica faça sentido pra você. Lembrando que esse vídeo é um trecho de uma aula que foi parte de um workshop para alunos iniciantes e básicos que eu realizei, e se você gostou, você pode assistir todos os outros vídeos que foram parte desse workshop aqui no canal. Você me encontra nas redes sociais Facebook, Instagram, canal do Telegram, WhatsApp, e agora você também
também encontra esse conteúdo disponível no podcast Meta Inglês by Teacher Sammy, nos principais aplicativos de podcast. Deixe o seu like e o seu comentário. See you on the next videos. Thank you very much.